Shalom, shalom, amados. No vídeo de hoje vamos estudar o Mishkan Celestial, o Tabernáculo, né? Esse é um dos temas mais maravilhosos da Bíblia Sagrada, porque é como se fosse uma parábola tão abrangente que envolve a salvação, como o Eterno trata a questão do pecado, como se tem a verdadeira techuvá, o arrependimento que gera frutos, como que se desenvolve uma aliança fiel e verdadeira com o Eterno, resultando em um estilo de vida para a adoração da sua glória. Então, na verdade, o santuário, a morada do Eterno, é a casa que nos ensina todas as coisas concernentes a esta ligação com Ele. Religião, na verdade, é o reencontro, é religar-se com o próprio Criador. Então, o santuário tem esse papel, trazer todos os valores e compreensões necessárias para que esta condição de religar-nos ao Eterno seja verdadeira, sem influência de ser humano, abençoadora e com instruções divinas. Uau! Quantas coisas gloriosas! Uma parábola, uma mensagem fidedigna traz para nós. E esta é realmente a mensagem deste vídeo, o Mishkan Celestial. Para começar a estudar esse tema, primeiro você tem que ter certeza de que ele existe, né? Pois, infelizmente, algumas pessoas não creem nisso, pensam que é doutrina de adventista, que Ellen Golden White fundou essa teoria, né? Pensam que isso é coisa inventada por religiosidade humana e criações de igrejas. O foco do nosso vídeo não será criticar religião nenhuma, nem judaísmo, nem cristianismo, nem adventista, nem batista, nem quem é calvinista, ou então quem segue Maimônides, quem não segue, quem é judeu ortodoxo, quem é judeu messiânico. Isso para nós não é o tema. Nosso tema é estudar a vontade de Adonai revelada para nós em seu santuário. Entende? Claro que isso vai mexer com a estrutura e o fundamento da fé de todas essas denominações ou vertentes religiosas que eu citei. Porém, nós estamos com o intuito puro de estudar apenas a Bíblia e dela extrair para nós a vontade divina, ok? Então, se isso te agrada, fique conosco, assista todas as séries que forem feitas para conhecer sobre o tema. Certamente vai abençoar muito tua vida e ampliar sua visão nas Escrituras. Esse é o propósito, tá bom? Vamos começar então com o Sefer de Yirmeyahu. O livro de Jeremias, capítulo 17, versículo 12 ao 13. Nessa versão aqui que eu estou usando, deixa eu colocar aqui o laser para vocês verem. Aqui, ó, a versão de David Stern, tá? Ela traz assim esse versículo de Jeremias 17, 12 e 13. Trono de glória, exaltado desde o princípio, nosso santuário sagrado Adonai. Né? Lembre que no hebraico, principalmente original e antigo, nós não temos ponto, vírgulas, essas coisas. Então, a gente poderia ler, né, trono de glória, exaltado desde o princípio, nosso santuário Adonai. Se você tirar a vírgula, santuário sagrado, né, Adonai, seria o quê? Seria o mesmo que estar dizendo que Adonai é o nosso santuário. Bom, vamos pensar um pouco sobre a vida de Jeremias. Jeremias, ele era um homem reconhecido como alguém que tem autoridade espiritual na casa de Israel, tá? Ele era profeta em sua época, reconhecido no seu bairro, na sua cidade, no seu país. Toda a sua geração cria nele e mais. Foi um homem tão exaltado pelo Eterno que recebeu dons espirituais. É um homem cheio do Espírito, e o dom que ele tinha desse Espírito, desse Ruach de Adonai na vida dele, é o dom de profecia. Ele é um dos grandes profetas da palavra. Ok? Então, o que ele fala aqui não é brincadeira, é o Espírito
espírito de profecia falando a nós. E um profeta que não só foi reconhecido no seu país inteiro, em toda a sua geração, mas foi selecionado pelo Eterno para de geração em geração ele abençoar todas as outras pessoas. Não só de todas as gerações de Israel, mas de todas as gerações de todos os países do mundo. Baruch Hashem por isso, né? Então, quer dizer, o Eterno queria que a profecia dada, que a revelação dada a Jeremias fosse espalhada para o mundo todo. Todos os países, todas as gerações, todas as pessoas até a sua volta. E que revelação é essa? Que o santuário sagrado é Adonai. Tremendo, não? Que Adonai é essa bênção. Então, vamos lá. A primeira grande verdade que Jeremias nos afirma é esta, tá bom? E por que concluímos que o santuário é celestial? Ora, porque Adonai e o seu trono de glória estão no céu. Tá bom? Estão no céu, então é celestial. Ok? Agora, vamos pensar um pouco sobre o que é o Mishkan, o santuário, né? À luz da informação que nós temos aqui no santuário terrestre. Aonde o Eterno estiver, ali é seu santuário. Ok? Se o Eterno entrar na sua casa, quer dizer que isso lá dentro da sua casa vai ter agora uma menorá, vai ter os pães da propiciação, vai ter o altar de sacrifício, vai ter a arca da aliança? Claro que não. Então, apesar da presença do Eterno estar em todos os lugares, do Eterno ser o seu santuário, o Eterno tem um local certo, escolhido por ele mesmo, onde ele centraliza as informações e as coisas. Entende? Aonde a glória dele permanece, repousa como morada permanente, que era dentro do santuário. Ali sim, conhecido como casa do Altíssimo. Por quê? Porque se a glória do Eterno enche a casa, aí ele pode tabernacular conosco. Por isso que é tabernáculo. Mas se não tiver a presença do Eterno, então não é santuário, não tem tabernáculo. A glória dele, se estiver, vai ter encontro. Você pode se encontrar. Por isso que era chamado a tenda do encontro. Né? Mesmo o santuário israelita. Era a tenda do encontro com quem? Com Adonai. Por quê? Porque a glória de Adonai habita o santuário. Tamanha é a importância deste programa, desta casa que Deus faz para nos ensinar a sua vontade. Tá bom? Era importantíssimo de fato. Tá bom? Agora, ele coloca isso como o centro da fé. Se a gente ver aqui, ó, Bar Midbar, na sua Torá, pega a Torá e leia. Bar Midbar 1:50. Qualquer judeu sabe disso, não precisa nem ler. Né? Mas para quem ainda não tem essa plena certeza, pode ver em Números 1:50, no final do verso está falando claramente que o Eterno ordena que os levitas morem em volta, ao redor do santuário. Por quê? Porque eles tinham que compreender tudo, viver, oficializar ali, trabalhar e ensinar o povo o significado de todas as coisas e rituais ali dentro. Então o santuário israelita era a escola pedagógica do céu estabelecida na terra, para ensinar a vontade divina ao homem. Uau! Que tremendo, não? Veja, o Mishkan, que é o santuário, né, o tabernáculo terrestre israelita, foi uma cópia do céu. Mas antes de falar da cópia, eu quero comentar aqui, ó, o santuário, ele vem antes da nação se estabelecer mesmo como um país sólido, forte, com tudo organizado. Israel, ele passa pelo êxodo, vence as nações, mas ele primeiro estabelece o tabernáculo e acompanha com o povo. Por quê? Por que o Eterno faz isso? Para enfatizar que é o centro pedagógico para ensinar sobre ele, ensinar a emuná, a verdadeira fé, ensinar o estilo de vida. Cada cidadão que morava em volta ali de Israel e aprendia com os levitas, recebia os ensinamentos dos ritos do santuário, tá? Esperando no Eterno uma resposta divina ao ir à tenda do encontro ali, tá bom? Então, os levitas faziam esse trabalho com muita propriedade. Vamos ver, então,
Agora sim, né, no Mishkan terrestre, na história narrada pelas Escrituras e registrada pelo nosso grande Moisés, revela que ele é celestial. Ellen White nem tinha sonhado em nascer aqui, irmãos. Adventistas não existiam. Aliás, nem cristianismo nenhum existia. Não existia essas coisas. Doutrina e crença de santuário celestial é Torá, é Bíblia. É você voltar para a base, fundamento das Escrituras, para a essência das verdades bíblicas e reaprender do começo com o alicerce mais seguro possível do mundo, a autodidática, né, que você pode exercer ali pelo centro psicopedagógico, vamos dizer assim, do próprio Eterno, sociopedagógico do próprio Eterno. É para mexer com o seu psicológico, com sua vida social, com tudo, com sua vida espiritual. O ser por completo, o santuário, é a escola do coração de Adonai para a tua vida. Repito, estudar sobre o santuário é estudar as verdades reveladas do céu para o seu coração. É a escola do coração para a nossa vida. O Eterno está falando conosco os seus desejos, as suas maravilhas, as suas verdades, as suas lindas intenções, as suas promessas, a sua graça, o seu plano de salvação, a sua redenção, sobre o Mashiach, seu ministério, sua obra, tudo, irmãos. Isso não foi dado ao homem, isso veio do céu. O Eterno não deixa esse tipo de informação ser criado nem pelo judaísmo, por nenhum tipo de religião. Ele dá direto do céu, claro, na Torá. E aí sim, pela Torá, o israelita vivendo isso, o mundo todo pode receber essa luz. E olha o que Moisés fala. Vai na Torá, no livro de Shemot, né? Sefer Shemot, capítulo 25, e na Bíblia cristã, no livro de Êxodo, capítulo 25, versículo 8 e 9. Veja a primeira revelação do Eterno, registrada por Moisés, a respeito do santuário celestial. Veja bem, ó. Diz assim, ó: eles devem erigir para mim um santuário, para que eu viva entre eles. Erijam-no de acordo com tudo o que eu mostrar a vocês. Tá vendo? Era para tomar cuidado de fazer igualzinho o que fosse mostrado, o modelo do tabernáculo e seus utensílios. Espera aí. Então Moisés, ele teve uma visão. Ele, assim como Jeremias, ele foi dotado, inclusive, um dos maiores profetas da casa de Israel, né? Se não for o maior, só abaixo do Mashiach. Ele recebeu um dom de visão. Quem é batizado no Espírito de Adonai, no Rua, se a gente fala no cristianismo do Espírito Santo, né? Aí você, se você me escuta, você ainda é cristão, você não é israelita. Você está entendendo na linguagem cristã, por quê? Porque quem recebe o dom do Rua de Adonai, ele pode ter acesso a visões celestiais. Isso chama-se dom do Espírito, o dom de visão. Revelação, muitas vezes também. Né? E aqui foi um dom de visão que Moisés recebeu. E ele viu lá o santuário, o modelo. E o Eterno avisa ele, olha, toma cuidado, faça tudo nos detalhes conforme o modelo da visão que eu estou te dando. Se você for lá no Sinai agora e subir, você vai ver nuvens no céu, pássaros talvez voando, enfim. Você não vai ver nada no céu. Porque para ver, tem que ter o Espírito, tem que ter a glória de Adonai. O Rua dele é que fez essas maravilhas para que o céu fosse aberto e as coisas celestiais pudessem ser vistas. Baruch Hashem por isso. Entende? Isso aconteceu na vida de Moisés, relatado aqui, ó, versículo 8 e 9 do capítulo 25. E aí ele repete com mais ênfase ainda de novo no verso 40, dizendo assim, ó: tenha o cuidado de fazer de acordo com o modelo mostrado a você na montanha. E depois, pela terceira vez, você vai no capítulo 26, versículo 30, e vai estar escrito assim:
Construa o tabernáculo de acordo com o modelo que foi mostrado a você sobre a montanha. Tá vendo? O Eterno repete 3 vezes. Conforme o modelo, conforme o modelo, conforme o modelo. Né? Em verdade te digo, em verdade te digo. Por que tem essa ênfase? Quando o Eterno repete 3 vezes a mesma coisa, é porque ele vai revelar uma mensagem espiritual solene. Algo muito sério. Se trata de um fato, tá? Que você deve ter muita atenção. Tudo na Bíblia é sagrado. Mas existem algumas coisas que são mais sagradas do que outras. E quando a gente vai ter um encontro com essa revelação que é um pouco mais sagrada do que outras, né? Que é muitíssimo solene, o Eterno repete 3 vezes. Você sabia que foi dessa ideia, dessa repetição que surge a expressão em verdade te digo? Né? Ela foi transliterada do aramaico para o grego em mais de 25 vezes, assim, colocando assim, em verdade te digo. Mas a ideia central é que ela expressa uma verdade e um fato muitíssimo solene, que o Eterno é rei fiel para cumprir. Amém, amém. Não é mesmo? Então, o modelo do santuário celestial foi informado em visão e revelação pelo menos 3 vezes, só aqui no comecinho. Só no comecinho. Ok? Então, continuando, vamos ver aqui agora outra pessoa recebendo também esta glória do Eterno e enfatizando a mesma coisa que o profeta Jeremias enfatizou, que o nosso mestre Moshe enfatizou, e agora nós temos o rei mais sábio do mundo, né? O Meler Shlomo, que seria o rei Salomão, né? Ele diz aqui, ó, em Melachim Aleph, 1 Reis 8, você vai ver lá a oração dele em consagração ao templo, aí já é o segundo. Ele faz uma oração e ele fala: ouve do céu onde habitas e vive. Ele repete várias vezes, se você for contar é várias vezes. Então ele está enfatizando que Adonai habita no céu em sua glória e lá ele está. Ele enfatiza tanto o céu, que é como se ele dissesse assim: olha, essa casa que eu estou criando aqui não vale de nada. O Eterno habita no céu, ele é glória. O Eterno, nem o céu dos céus pode conter o Eterno. Quem dirá essa casinha que eu fiz aqui? Imagina isso. Imagina isso, amados. Nem o céu do céu pode conter. Quem dirá essa casa? Quando ele exalta que o Eterno, na verdade, suas moradas são no céu, seu verdadeiro Mishkan é celestial, ele faz isso com amor, com reverência, ele entende que o santuário terrestre, na verdade, é o que Moshe falou e escreveu no livro dele. É uma cópia do santuário celestial. É um modelo. O terrestre é um modelo só da realidade de verdade nos céus. Então, ele enfatiza isso. E ao enfatizar isso com muita vontade e alegria, olha o que acontece. A glória do santuário desce. Né? A oração do rei agradou tanto que a glória de Adonai desceu. E não por causa das paredes físicas do santuário, e sim por causa da ênfase da oração, por causa da adoração das pessoas ali. Entendeu? E ele sempre falou com essa ênfase. Outra pessoa foi aqui, ó, vai nos livros de cânticos, né, no Inário de Israel, Terrilim, nós temos Salmos 102, 20, e na versão cristã é 102, versículo 19. Olha aqui, já não é mais o rei. Aqui já é outro autor bíblico revelando a mesma verdade. Olha o que ele diz. Ó, porque olhou do alto de seu santuário, do céu. Porque quem olhou lá do céu para a terra? O próprio Eterno. Ele está falando do Eterno olhando do seu santuário no céu para proclamar o nome de Adonai em Sião e seu louvor em
Yerushalayim, Jerusalém. Perceba, o Eterno do santuário celestial, ele escolhe Sião para derramar a sua verdade, a sua instrução, a sua vontade, para pôr ali o seu nome, para estabelecer Israel, para criar o seu povo, para formar uma nação, para educar essa nação, ensinando as vontades reveladas às pessoas. Na verdade, o santuário, ele é entendido, irmãos, eu estava procurando aqui, pelo Midrash, como a casa de Adonai, onde leis ético-sociais são colocadas. Veja só, todo israelita, o judeu, sabe que a casa de Adonai, o templo, na verdade, é o local onde nós temos leis éticas e sociais que vieram do céu. Ok? Vieram do céu. É o mesmo que dizer o seguinte, que nós estamos aprendendo pelo santuário como se comportar como um cidadão do céu aqui na terra. Essas leis ético-sociais não são humanas, são divinas. Não são de uma pátria, de um país daqui ou dali. O Eterno forma a instrução e depois forma uma nova nação. Tudo baseado no santuário, por isso que os levitas ficavam em volta, por isso que o santuário Mishkan é o centro da fé israelita, por isso que é para o judeu tão importante a reconstrução do terceiro templo. Tudo está ligado ao santuário. Por quê? Porque o santuário é o ponto de conexão entre o divino e o humano, onde eles podem se encontrar, é a tenda do encontro. Se nós, seres humanos, com nossas teologias e falhas, não ofuscarmos o centro da mensagem do santuário, Adonai se comunica com a gente de maneira pura. E hoje, com a Bíblia, podemos fazer isso sem dificuldades, através do estudo desse tema maravilhoso. Ok? Então vamos, para terminar o vídeo de hoje, fazer uma pequena conclusão do tema. Vamos lá. Mishkan celestial. Qual seria a conclusão rápida do tema? A Torá, nossa regra de fé suprema, ensina que temos um tabernáculo santuário celestial. Ok? Quem afirma isso? Torá, não é invenção de cristianismo, não é invenção de judaísmo, não é invenção de religião, é Bíblia, é patrimônio da humanidade, é mensagem do céu na terra. Torá ensina sobre o santuário celestial e nós tivemos várias provas, porque nós citamos aqui o rei Davi, nós citamos Meler, Salomão, né? Nós citamos o Tanar, que são aqui a Torá, os profetas e os escritos sagrados. Todos afirmam claramente que a habitação de Adonai é no santuário celestial. Tá ok? E nós vamos avançar nos próximos vídeos e ver que os discípulos do Salvador, os Talmides de Yeshua, também afirmam sobre o santuário celestial. Falam, explicam, têm visões, né? Kefa tem visões para entender do ministério de Yeshua no santuário celestial. Isso é extremamente importante. Se não fosse Yeshua, estaria conosco aqui ainda. Por que que ele ressuscita e vai ao céu, fica tão pouco tempo na terra e vai ao céu? Porque ele entra no santuário e vai oficializar. É o seu ministério que está sendo exercido na prática e com poder e glória nesse período que se chama hoje. Hoje. Entende, amados? Em 2020 eu estou fazendo esse vídeo e ele está lá no santuário fazendo isso. E ele quer que nós compreendamos mais a fundo o seu ministério e sua obra como nosso Salvador e Senhor. E isso nós vamos ver e estudar na vida dos seus discípulos. E também nós vamos ver que a galeria da fé, os heróis da fé, ensina que eles buscavam a pátria celestial como objetivo espiritual, sabia? Cujo centro de estilo de vida israelita era o santuário celestial. Ou seja,
Essas leis ético-sociais que vêm da pátria celestial são um ensinamento de Adonai de como o cidadão do céu vive na terra. E como nós não estamos tendo, pelo dom do Espírito, a mesma visão para enxergar no céu como são todas as coisas em detalhes, Adonai cria para que eu e você possamos, no santuário israelita terrestre, estudar todos os rituais e entender em minúcias, em detalhes, a vontade divina para sermos um cidadão do seu reino. Que o Eterno te abençoe, que você se inscreva para não perder os próximos vídeos, dê like.